Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo desta segunda-feira, começando muito bem, com aquele pedido já tradicional. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, peço para que você o faça. Isso ajuda muito a os vídeos que aqui publico chegarem mais longe, porque o algoritmo identifica ali que você gostou desse tipo de vídeo, então ele vai indicar para pessoas com mais ou menos seu perfil o trabalho que aqui desenvolvo. Pode ver quando você entra na sua página de abertura do YouTube, aparecem alguns vídeos de canais que você não segue, mas de conteúdo semelhante àqueles que você assistiu ou está inscrito. Então isso aconteceria para outras pessoas e me ajudaria muito. Não custa nada para você, significa muito para mim, beleza? Caso seja do seu interesse, também peço para que você ative as notificações aí do canal, curta o vídeo, né, dê o like aí e compartilhe com a sua rapaziada caso concorde com as coisas que aqui vou dizer, beleza? E aí, hein, cara, o vídeo, né? O vídeo, o famigerado, o famoso, o esperado vídeo que o Celso de Mello estava em mãos dessa reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril e que seria a prova contundente, segundo o juiz, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, da tentativa de Jair Bolsonaro interferir na Polícia Federal, veio a público, né, no final da sexta-feira. Acabou que eu peguei, assim, né, eu tô fazendo o DQD agora nesse momento de pandemia, e me pegou no meio do programa, né, cara, da Interativa, e eu fiquei meio perdido, assim, eu não tinha as informações, estava lendo junto do programa e tal, muito difícil compreender o que aconteceu, né? Ao longo do final de semana, naturalmente, me aprofundei nos temas e tentei fazer um recorte aqui, porque no sábado, deixa eu dar estoque em você, inclusive. A live de sábado com o professor Luiz Ignacio foi assim, simplesmente sensacional para quem se interessa por esse tipo de assunto, cidadania, direitos humanos, a luta realmente contra o protofascismo que mostra as suas garras, infelizmente, aqui no Brasil. Então, assim, recomendo. Ficou longo, ficou 1h45 de papo, mas com muita densidade, muito conteúdo. Eu vou tentar, tô organizando aqui para dividir em temas para facilitar para vocês, entendeu? Às vezes, pô, 1h45 é um filme, né, velho? É muito tempo para se dedicar a uma live e tudo mais. Mas tem a possibilidade de você assistir com a velocidade dobrada, né? Caso você acostume seu ouvido. Eu consigo assistir vídeos e ouvir podcasts com a velocidade dobrada. Meu ouvido tá acostumado já, eu consigo entender. No começo você apanha um pouco, amanhã, às vezes, é você ir subindo aos pouquinhos, entendeu? Coloca 1.2, depois coloca 1.5, aí vai para 1.7, 1.8, aí chega nos dois. Mais que dois eu já considero difícil. Conheço gente que ouve 3 vezes mais rápido, mas aí é muito difícil, para mim, pelo menos, ouvir e processar as informações. Eu não consigo. 2 é meu limite e já tá um bom tanto, né? Um vídeo de 1 hora, por exemplo, eu consigo ouvir em 30 minutos. Já é um bom tempo isso. Essa é uma dica. E eu também vou tentar dividir, assim, já tô apanhando aqui e tal, estamos organizando aqui eu e a Andréia, para dividir os vídeos, para colocar por temas essas lives, porque às vezes é muito conteúdo e acaba ficando perdido ali no meio da live e às vezes falas muito interessantes acabam passando batido. Mas estou falando tudo isso por quê? Porque a live a gente tratou também de questões desse vídeo de Jair Bolsonaro. Então, esse é o ponto que principal de toda essa conversa aqui sobre o tamanho da live com o professor Luiz Ignazio e tudo, né? Então hoje, né? Aí ontem eu gravei uma live que não tem nada a ver, um projeto que eu vou fazer somente aos domingos aqui, falar de música, de cultura, né? Da minha banda Chapéu Cerveja de Frustrações, explicando ali o contexto de cada música, então não tinha a ver. Hoje eu me atento especificamente ao vídeo. É extenso, né? Muita coisa dita ali, que revela de fato a lógica do exercício do poder de Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto, entendeu? Como ali você vê um esquema meio de lavar roupa suja mesmo entre o presidente, né, o chefe e seus subalternos, os ministros, você compreende qual que é o clima geral do governo de Jair Bolsonaro. E o primeiro ponto que aflora à vista ali primeiro, que é uma sinceridade, né? Aquilo é o Jair Bolsonaro de verdade. Aqui não é o personagem das redes sociais, não é o personagem que entra em contato com aqueles manifestantes, grande parte deles golpistas, que frequenta ali o domingo do Palácio Planalto, a rampa ali do Planalto e tudo mais. Ali há uma sinceridade clara no vídeo. Pro bem ou pro mal, eu não vou fazer esse juízo de valor agora. Mas é inegável que ali não se trata de um personagem. Aquilo é o Jair Bolsonaro. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que primeiro nos atentarmos, certo? Segunda coisa relevante.
é como ele lida as questões de Estado, né? Está completamente sem rumo. É um pensamento fragmentado, você vê que a dificuldade de Jair Bolsonaro em concluir um pensamento, uma sentença, o sujeito, o verbo, o predicado, ele é muito interrompido, o pensamento dele não é fluido, sabe? Ele não tem uma continuidade de raciocínio. Ele se interrompe é muito difícil, principalmente assim, quando você está assistindo o vídeo, ainda é mais fácil compreender o fio da meada onde que ele chegar, onde ele deseja chegar, onde ele almeja chegar. Quando você vai para o texto, quando você vai ler a transcrição, bicho, é difícil entender. Pela fragmentação de raciocínio de Jair Bolsonaro. Esse é um ponto que eu destacaria também. São três pontos que reverberam num quatro, que eu acho que são os cruciais para entendermos a gravidade, que eu destaco, né? Tem muita coisa ali para ser dita, cara. Daria para gravar, assim, 80 mil horas de vídeo comentando cada ponto, cada fala ali. Mas eu quero destacar três. Começo por dois ministros, termino com Bolsonaro e concluo na questão da PGR, que é o quarto ponto que puxa, né? Primeiro, eu acho que o mais preocupante daquilo de tudo, a fala mais grave vindo de ministros, é a que vem de Paulo Guedes. Para mim, assim, passou da hora de Bolsonaro despedir Paulo Guedes, sabe assim? Ele não condiz mais com o que é o governo Bolsonaro, se é que algum dia essa afinidade de fato existiu. Por quê? Primeiro que revela, eu acho que o pior dos pontos ali é quando o Paulo Guedes fala das pequenas empresas. É tão absurda a desconexão dele com a realidade. Quem mais emprega no Brasil? São CNPJs de pequenas e médias empresas. É onde está o emprego de fato no Brasil. Quando ele vira e fala que colocar dinheiro em pequenas empresas é perder dinheiro, mostra, revela que ele não entende absolutamente nada de serviço público. Ele não entende a lógica do setor público. Setor público, Paulo Guedes, não é para dar dinheiro, não é para dar lucro, isso não é empresa, não. Claro que você não pode fazer uma administração irresponsável, você não pode ser um doidivanas. Ela tem que ficar no equilíbrio, no 0 a 0. Essa é a lógica do setor público. Não foi feito para dar lucro. Ele não consegue se desvincular dessa questão privada do lucro. Aquilo lá tá arraigado na alma de Paulo Guedes de tal forma que ele não consegue compreender que no setor público os princípios que norteiam a gestão são outros. Ele não consegue distinguir que a iniciativa privada tem um fim legítimo e o setor público tem outro fim. Ele não consegue fazer essa distinção. Não dá para Paulo Guedes permanecer como ministro da Economia sem essa intenção, sem essa leitura do que é público e de que o emprego está nas pequenas empresas, Jesus. Sabe? Aí ele fala, olha que absurdo, olha que fala completamente equivocada sobre qualquer perspectiva possível. Se a gente coloca dinheiro nas grandes empresas, a gente ganha dinheiro. Nas pequenas, a gente perde dinheiro. Quem falou que Estado é para ganhar ou perder dinheiro? O Estado é para melhorar o IDH das pessoas. É para isso que existe o Estado, Jesus. Pô, eu não entendo assim, sabe? Bolsonaro, você já encarou o desgaste de despedir o Mandetta. Você já encarou o desgaste de despedir o Moro. O Guedes é só mais um. Assuma esse governo, pô. Sabe? Olha, vocês sabem o que eu penso de Jair Bolsonaro. Vocês que acompanham o canal sabem, entendeu? Só que é o seguinte, Guedes não coincide com o que pensa Jair Bolsonaro de economia. E Jair Bolsonaro é que teve os votos, não foi Paulo Guedes. Ele é importante porque trouxe um pilar do mercado, beleza, ok, entendeu? Coloque alguém mais alinhado com ele. Os militares não concordam com as ideias de Paulo Guedes para a economia. Quem vertebra hoje o governo de Jair Bolsonaro são os militares. O que o Paulo Guedes está fazendo lá? O pensamento dele, ele não tem arcabouço teórico suficiente para dar as respostas econômicas que o Brasil precisa hoje, porque ele não acredita no Estado entrando na economia, e hoje o modelo é keynesiano, e ele vem arrotar aquela prepotência, falou que leu Keynes, leu, mas não entendeu nada, não é absolutamente nada. E se entendeu, ele não conseguiu digerir e transformar isso em teoria aplicável para a realidade econômica brasileira. Paulo Guedes é um equívoco, Paulo Guedes é um incompetente, Paulo Guedes não dá conta do desafio que o Brasil tem hoje. Fato. Se o Bolsonaro tiver um pingo de juízo, não sei se tem, ele despede Paulo Guedes, entendeu? É impossível. E ainda vem falar de vender o Banco do Brasil, né? Eu até aceito o debate, compreendo a legitimidade dele, porque foi o que foi dito em campanha, certo? Essencialmente, e aqui não entra a minha opinião sobre o fato, entra uma leitura, uma análise sobre o que foi dito em campanha e o que está sendo executado agora, me compreendem? É momento de você falar em privatização? O dinheiro escasso no mundo. O Brasil com a maior crise de credibilidade, de confiança internacional, sei lá, desde os anos 80, desde os anos Sarney. Entendeu? Você vai vender o Banco do Brasil para quem agora? Vender no saldão?
vender na hora da xepa, que não tem dinheiro no mundo, todos os países preocupados em recompor a sua empregabilidade interna, a sua estrutura interna, dar emprego para o seu povo, desemprego batendo recorde mundo afora. É hora de privatizar? E vejam bem que eu não estou entrando essencialmente na questão de se eu concordo ou não com a privatização do Banco do Brasil. Esse é outro debate que eu me furto agora. Não, depois a gente pode até falar sobre isso, mas não é o momento. Estou perguntando assim, na perspectiva liberal, de privatização, que sim, sejamos coerentes, foi o que foi prometido em campanha, é aquilo que foi colocado, que seria a política econômica. É inteligente privatizar qualquer coisa agora, em especial um ativo como o Banco do Brasil, que nos perrengues todos ele é superavitário, ele dá lucro, já na perspectiva do Paulo Guedes, ele dá dinheiro, ele é superavitário. Isso. É esse tipo de leitura de pensamento econômico que nos norteia. Estamos mal, estamos muito mal, estamos em descompasso com o que o mundo vive hoje. Guedes deu, seu tempo deu. Se o Bolsonaro tiver um pingo de juízo e a coragem política que ele teve para despedir Mandetta e despedir Moro, o Paulo Guedes já tinha levado um pé na bunda. Mas não sei, na verdade o Bolsonaro não está preocupado com nada disso, né? O que está preocupado é com 2022. Vamos lá, antes de chegar especificamente na fala do Bolsonaro, outra fala que realmente é muito importante destacar. A de Ricardo Salles, né? Esse Ricardo Salles é outro sujeitinho lamentável, né? O cara conseguiu ser expulso do Partido Novo. O Partido Novo é o partido mais bolsonarizado de todos. Vocês compreendem? O PSL teve mais votos contrários a projetos apresentados por Jair Bolsonaro no Congresso Nacional do que o próprio Partido Novo. Para o Partido Novo, de todos os partidos existentes hoje, a aliança não existe ainda, certo? De todos os partidos que existem hoje, é o partido mais bolsonarizado de todos. O Ricardo Salles conseguiu ser expulso do Partido Novo. Então aí a gente já compreende do que estamos falando, certo? Quando ele fala de aproveitar a atenção justa, legítima, humana da mídia com a Covid-19 para passar a boiada, evitar a judicialização de temas de desregulamentações que devem ser feitas, ele explicita qual o motivo da gestão dele no meio ambiente, né? Tirar, facilitar ao máximo, e quando ele fala de desregulamentar, diminuir o poder do IBAMA, diminuir o poder de fiscais, você afrontar o arcabouço jurídico legal brasileiro de proteção às questões de patrimônio, porque ele cita o IFAM, as questões de meio ambiente, a questões de cidadania em relação a políticas dos povos indígenas, em relação a políticas fundiárias, em relação à reforma agrária e ao espaço e a distribuição mesmo, né? A identificação da questão da terra no Brasil, é disso que ele está falando. Então, ou seja, Ricardo Salles tem uma pauta explícita. E se não a executou ainda com mais veemência, foi porque as instituições funcionaram. As instituições botaram um freio nesse ímpeto de Ricardo Salles. E esse é outro ponto também que eu preciso destacar aqui. Insisto, a gente poderia fazer 80 horas de vídeo, de live, para comentar ponto a ponto. Então eu fiz um recorte, uma edição, para caber num vídeo que já está ficando maior do que eu queria, mas é porque eu também não posso deixar de falar tais coisas. Daí a gente vai para as falas de Bolsonaro. Qual que é o pior de tudo que o Bolsonaro falou? É quando ele cita a questão das armas, né? É uma tentativa de miliciar a população brasileira. Para quê? Para uma subversão. É aquilo, entendeu? Para que a população brasileira armada peite o poder constituído. O nome disso é guerrilha. Quando um exército informal, armado, entra em conflito com o poder constituído, o nome disso é guerrilha. Eu não estou falando se é legítimo ou não. Tem guerrilhas justas contra a tirania, tem guerrilhas injustas contra o poder democrático. Então, assim, eu não estou entrando nisso. Mas o que Bolsonaro faz naquela fala, o que ele faz, não, o que ele almeja, está claro naquela fala, que volta lá no começo desse vídeo, entendeu? Que eu vi sinceridade, sim, dá para perceber quem Jair de Bolsonaro é de fato. O que ele deseja é a não vai sair, é miliciar a sociedade brasileira, certo? É transformar o povo armado numa milícia, no exército. E se esse povo, por exemplo, for para cima das Forças Armadas? Vai perder, né? Mas ele quer que esse povo vá para cima das polícias militares, da polícia civil, das forças militares subordinadas aos governadores. O que é isso? A guerra civil? A intenção é de uma guerra civil.
Na live de sábado, vou novamente citar porque ela foi muito rica em conteúdo, com o professor Signates, ele fala, e se o MST começar a se armar para enfrentar também o poder constituído, isso vai ser aceito? Se os sindicatos começarem a se armar para estabelecer, fazer greve, uma luta de direitos contra os sindicatos patronais, isso vai ser aceito? Ou só uma parcela da sociedade vai se militarizar, vai se armar? Você vê a que ponto estão. Olha o caminho que estamos pegando. Perigosíssimo, perigosíssimo. De uma guerra civil em nosso país. Gente, gente, por pior que fosse tudo que a gente vivia antes, a gente não falava de guerra civil. Sabe? Ah, vivemos uma guerra civil com tráfico. Ok, vivíamos um problema assim com muitos homicídios, aquele problema todo. A gente não falava de um fim político, a gente falava de um fim criminoso. A coisa que escalou, ela aumentou muito a temperatura e com aquela nota golpista do nojenta, aquela nota nojenta do general Augusto Heleno, então, você viu que o boi realmente está indo pro brejo com força. Se a gente não segurar a corda aqui, a gente perde esse boi. Sabe assim, a gente tem o seu futuro é duvidoso, né? Eu vejo grana, eu vejo dor. Eu não tô vendo muita grana, não. Tô vendo só dor pro futuro do Brasil. Outro ponto que é importante destacar da fala de Jair Bolsonaro: o medo dele de ir para cadeia. Quando ele fala que se perder a eleição, né, ele quer perder para alguém de direita, não para alguém de esquerda, porque senão ele vai acabar sendo preso e outros ministros iriam junto, né? Quando ele fala, ele cobra uma fidelidade política dos seus ministros. Porque aquela reunião é tudo isso, é cobrando fidelidade canina e defesa política dos ministros para com Jair Bolsonaro. É disso que se trata aquela reunião. A sinceridade é nisso. O que ele cobra é a lealdade, é que o exército seja constituído para fazer o combate político, certo? Ainda político, né? Da pra frente a gente já sabe, porque eu já falei. Ele diz que tem medo de prisão. Então, ou seja, a gente já pode prever que a gente não teremos uma transição democrática tranquila quando Bolsonaro encerrar o seu mandato. Pode ser via impeachment. Impeachment talvez seja mais fácil porque vai ser o general Mourão, né? Então o exército talvez, tudo aqui é no talvez, né, cara? É tão imprevisível essas coisas que é difícil falar. Mas eu tenho a impressão que por estar um general ali, o exército ficaria um pouco mais confortável. Mas vamos supor que vença uma força de esquerda na eleição de 2022. O discurso está prontinho, né? Que as eleições não são confiáveis, que as urnas são fraudáveis. Esse discurso já povoa a cabeça do bolsonarismo hard, aquele percentual que apoia de forma canina o presidente Jair Bolsonaro há muito tempo. Então, nesse sentido, se a gente pegar e observar o que isso pode desembocar, novamente volta naquela crise da guerra civil. Não vai ser uma transição tranquila, seja por derrota eleitoral, seja por questão de impeachment mesmo, e mais difícil ainda se for uma decisão do Supremo, entendeu? Mas isso teria que ser aprovado na Câmara dos Deputados também, pegaria meio que o caminho do impeachment, vai, é a mesma coisa, sabe? Não teremos uma transição democrática tranquila, é preciso ficar claro em relação a isso. Por que esse vídeo foi divulgado? É bom lembrar, né? Ele foi divulgado porque o Sérgio Moro falou que ele seria prova de que o Jair Bolsonaro tentou intervir na Polícia Federal, na Superintendência do Rio de Janeiro em particular, por um motivo não republicano, por motivações nada católicas, sabe? Eu acho que em relação a isso especificamente cabe um debate. Um pouco. É mais do mesmo do que já sabíamos, que já tinha vazado anteriormente, certo? Agora, a Procuradoria-Geral da República, né, na pessoa do Augusto Aras, vai ter que decidir se apresenta denúncia em relação ao que viu ali ou não. Hoje eu tendo a crer que essa denúncia não seria apresentada, porque o Aras vem se portando de forma muito fiel aos preceitos de Jair Bolsonaro, sonhando com aquela vaga no Supremo Tribunal Federal, né? O Augusto Aras, ele está se posicionando às vezes numa defesa mais contundente, inclusive, a Jair Bolsonaro, do que a própria AGU, né, que é o órgão, né, Advocacia Geral da União, que faz realmente a defesa do presidente das questões executivas, né, quando é demandado. Então, há momentos em que a Aras consegue ser mais enfático na defesa de Jair Bolsonaro do que a própria AGU. Então, acho pouco provável que parte dali algo a apresentar essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal relacionada a Jair Bolsonaro. Mas tem que ver qual que vai ser a reação disso do Ministério Público para baixo, né? O Ministério Público Federal, a gente já começa a perceber sinais de descontentamento
da instituição, que adquiriu bastante projeção aí nos últimos anos, na última década principalmente, né? Vamos lembrar que no governo Fernando Henrique Cardoso, o PGR, Procurador-Geral da República, era chamado de Engavetador-Geral da República, porque não passava nada. A partir dos anos Lula, começa a ter essa figura cresce na República, né? E a partir da Lava Jato, então, eles ficam muito grandes. A gente começa a saber realmente cada passo do PGR, né? Augusto Aras, ele vem sofrendo críticas e questionamentos internos à estrutura do Ministério Público Federal por conta desse alinhamento muito, muito ferrenho junto a Jair Bolsonaro. Temos que aguardar as repercussões disso. Bom, e agora eu deixo minha pergunta para você. O que você acha destacável? Qual que você acha que é o ponto que precisamos aprofundar aqui desse vídeo, entendeu? Eu vou comentar com vocês aqui, tô bastante disciplinado aqui de responder todos os comentários. Deixa a pergunta para você. O que você acha importante destacar do vídeo? Qual que foi o ponto que mais te indignou? Qual foi o ponto que você viu que não era bem isso? Ou se teve algo que você gostou também, por favor, fique tranquilo, comente aqui, que me esforçarei para responder todo mundo. Beleza? Então é isso, o vídeo de hoje ficou longo, né, cara? As lives dessa semana aqui ainda não tenho nada confirmado, tenho ideias. Vou começar agora a segunda, estabelecer contatos, ver e tal. Então, eu sempre coloco ali naquela parte de comunidade ali, né? Em que a gente tem uma conversa aqui, especificamente pelo YouTube. Mas vocês sabem, no Face, no Twitter, eu tô lá também, converso com vocês. No Instagram um pouco menos, eu sou um pouco mais lento para responder no Instagram. No Twitter e no Face acaba sendo mais rápido. Rapaziada, excelente semana para vocês, certo? O vídeo ficou longo, mas é porque realmente tinha muito assunto para comentar. Insisto, caso vocês se interessem por esse tipo de conteúdo, a live Consignato está fantástica. Se tiver tempo, assista lá, vocês não vão se arrepender, eu a garanto. Lembrando, seu Creyson, é isso. Excelente semana para vocês. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative as notificações e compartilhe aí com a sua rapaziada essa reflexão. Ficou um pouquinho longo hoje, mas era importante fazer. Beleza? Excelente semana, gente. Valeu demais.